Bom dia a todos! Hoje, 7 de setembro de 2021, são 9 da manhã e você já acorda aqui com a Rede Relâmpago, dando informações e sempre servindo a você com muitas coisas legais. Hoje, mais uma live especial. Essa é especialíssima. Diz em torno do que aconteceu com o nosso país, em torno da história. Nós vamos falar sobre história e muito mais para que você possa saber um pouquinho mais sobre a data de hoje. Hoje é a live especial, Dia da Independência do Brasil, explicando a história. Bom, gente, eu estou aqui para poder explicar o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, mas é claro que antes teve, claro, uma história por trás disso tudo, até o grito da independência lá, proclamado por Dom Pedro I. Essa história toda você vai ficar sabendo aqui na Rede Relâmpago. Agradeço as presenças de Insights da GE, obrigado, sempre dando um show de cultura. Furtado 765, Denise Monteiro Corso, minha esposa, um beijo. E a gente vai ter convidado especial, pelo menos aqui ele marcou comigo aqui, e daqui a pouquinho ele vai estar por aqui também para poder falar sobre essa data maravilhosa. A você que está vendo a live depois, compartilhe a live, se inscreva no canal da Rede Relâmpago no YouTube e confira esse show de informações que a gente dá por aqui. Eu sou Vitor Corso, prazer é todo meu estar em sua companhia. Bom, gente, vamos saber um pouquinho sobre essa data sensacional, né? As pessoas pensam que é uma data somente para protesto, somente para desfile de rua e tudo mais. Mas não é só isso, não. Aliás, vou chamar um amigo para poder explicar junto comigo essa data. Vou chamar o convidado, nosso parceiro. Vocês, Glaucio Schuller, o cara do Vitamina, dicas culturais, trazendo cultura pra gente. Agora nessa manhã maravilhosa. Bom dia, Glaucio! Bom dia, Vitor! Bom dia, Rede Relâmpago! Cara, pra mim tem um maior delay aqui, cara. Eu já tava vendo você e você ainda não estava me vendo. Eu falei, ih, rapaz, vai achar que eu não vou entrar. Mas tamo na área, derrubou é pênalti, independência ou morte. Tamo aí, cara. Independência ou morte. Gente, essa live, né, é super explicativa. Então, antes que as pessoas possam falar, lado A, lado B, aqui não tem lado nenhum. A Relâmpago, ela não tem religião, ela não tem lado político, ela não tem time, ela tem amigos. Então, você, independente do lado que você esteja, independente se for de direita, esquerda, da religião A, religião B, time de futebol A, time de futebol B, você tem amigos aqui na Rede Relâmpago. Temos agora, hoje, Glaucio Schuller, o cara do Vitamina Dicas Culturais, que, aliás, na quinta-feira está imperdível, gente. Olha, novo horário, hein? 21 horas, 9 da noite, o Vitamina em novo horário. Já se preparando, já porque daqui a pouco a gente volta presencial e vai ter que ter esse horário aí da Rede Relâmpago. Glaucio, seguinte, hoje é 7 de setembro, cara. Hoje é dia da independência do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a independência aqui. Antes do dia 7 de setembro de 1822, que foi quando aconteceu a independência realmente, através dos gritos de Ipiranga, chamados gritos de Ipiranga, porque foi lá Dom Pedro I, ergueu a espada em cima do seu cavalo e deu grito. A gente vai saber toda essa história por aqui. Bom, Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O Glaucio tem as suas teses, eu vou falar a história. E aí o Glaucio ele pode comentar a qualquer momento, e você de casa também, hein? Pode participar da live também, comentando, inclusive. Seguinte, hoje é feriado nacional, celebrado sempre no dia 7 de setembro, 199 anos da independência, aliás, ano que vem, 200 anos, né, da independência, várias cidades vão fazer várias festas e tal, mais comemorativas, isso é muito legal. Bom, tudo começou, gente, em 1808. É praticamente uma primeira página que eu vou fazer aqui, explicando quando eu expliquei sobre o Talibã. Vou explicar agora sobre a independência do Brasil. O que aconteceu? Em 1808, tropas francesas, comandadas pelo imperador Napoleão Bonaparte, lembram do Napoleão Bonaparte, aquele doidão lá, que tipo gostei, o chapéu assim e tal, francês, isso aí. Eles invadiram Portugal, gente. 1808, invadiram Portugal, como forma de retaliação ao país ibérico por sua recusa em participar do embargo comercial contra o Reino Unido.
Então, Napoleão chegou lá, olhou, Dom João, vamos fazer o seguinte, vamos brigar lá com o Reino Unido lá, tá, a parada do comércio, tá, sei que, o Dom João chegou e falou, não quer, não quer, não quer, então eu vou lá, eu vou aí, vou invadir e vou tomar conta de Portugal. E aí, gente, o Dom João, rei de Portugal, foi embora, fugiu. Pegou a família dele, pegou as coisas dele, vamos embora. Fugindo da perseguição. A família real portuguesa transferiu a corte portuguesa de Lisboa, capital de Portugal, para o Rio de Janeiro. Meu Deus. Agora estou tomando café já. É um papo café mesmo isso aí. É um papo café. Tá certo, tá... Qual o problema da Ana Maria? De manhã a gente está tomando café da manhã. Explicando sobre a independência. Isso aí, tá certíssimo. Olha, gente, façam como o Glaucio e olha a atenção na história. Atenção, a história é muito legal. Olha, a família Portugal, real portuguesa, veio para cá, para o Rio de Janeiro, porque aqui era a capital do Brasil, colônia. O Brasil era uma colônia de Portugal, então vamos fugir para o Brasil, vamos embora, que Napoleão está querendo invadir. Vamos fugir, Maria, pegue nossas coisas, pegue várias coxinhas para eu comer durante a viagem e vamos fugir. Napoleão está a chegar, vamos fugir. Eles tinham um sotaque assim meio português e italiano, entendeu? Português italiano? Tá certo. O Glaucio, grande especialista na área de cultura de filmes e séries, tá aí, ele demonstrando aí como ator do negócio que aconteceu. Gente, e aí, passaram 7 anos, vamos dar um voo assim, de 1808 até 1815, quando o príncipe regente Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Ele foi lá e criou. Vamos criar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, elevando assim o Brasil à condição de reino subordinado a Portugal. Não era mais colônia, era um reino subordinado a Portugal. E aí aumentava com isso, claro, as independências administrativas do local. Não era mais colônia, era tipo uma cortezinha, um negócio, um reino subordinado a Portugal, então teriam os seus comandantes a partir dali. Seguinte, em 1820, uma revolução política, aí estava tudo bem, tá? Tudo bem. E em 1820 houve uma revolução política que irrompeu em Portugal, forçando o retorno da família real para lá, para Portugal. Ora, Maria, nós precisamos voltar, porque lá o bicho está pegando. Maria, temos que retornar, pois lá a coisa ficou quente. O Napoleão perdeu, e agora as pessoas querem, da corte, querem que voltemos ao gajo. Temos que retornar ao gajo. Maria. A Denise lembrou bem. Deixou Napoleão a ver navios. Quando eles fugiram para cá, ele deixou Napoleão a ver navios. Veio o termo embora. O Napoleão só viu os navios indo embora. Isso é Napoleão a ver navios, né? A ver navios, é verdade. Olha a história, gente. Olha que bacana. É o seguinte. Eles foram embora de volta para Portugal. Aí deixaram Dom Pedro aqui, deixando Dom Pedro como príncipe regente. O príncipe Dom Pedro de Alcântara ficou aqui, permaneceu no Brasil. Fica aí, Pedrinho, fica aí. Pedrinho, fique tomando conta desse lugar maravilhoso, tomar conta. Senta aí no trono e tome conta, menino. Não fique atrás das raparigas, não fique. É para tomar conta do nosso lugar, ó, gajo. Só que... Deu ruim, né? Deu ruim. Correu atrás de rapariga pra caramba. Gente, é o seguinte. Dom Pedro I ficou. E aí, olha uma história paralela. Pernambuco foi a primeira... Era dividido em províncias, né? O Brasil. Dividiram em províncias, direitinho lá, tá, tudo divididinho. Pernambuco foi a primeira província brasileira, a se separar do Reino de Portugal.
Chegou ali essa divisão que o rei fez, né? Tornando reino ali do Brasil e tal, tudo mais, com o Dom Pedro ali comandando. Bom, Pernambuco já se rebelou, já não quis mais. No dia 29 de agosto de 1821, teve início um movimento armado contra o governo do capitão-general Luiz do Rego Barreto, o algoz da Revolução Pernambucana, culminando com a formação da Junta de Goiânia, tornando-se vitorioso com a rendição das tropas portuguesas em capitulação assinada em 5 de outubro do mesmo ano, quando da Convenção de Beberibe, responsável pela expulsão dos exércitos portugueses do território pernambucano. O movimento constitucionalista de 1821 é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. Então, quer dizer, começa ali os nativos da terra querendo a independência do Brasil, né? Começa ali um pessoal se rebelando ali contra a galera do governo para poder conseguir a independência. Pernambuco foi o primeiro lá e conseguiu. Acho que as outras capitanias, os outros territórios também olharam para aquilo, né? Ficaram assim, eu acho que eu também vou, hein? Eu também vou nessa, hein? Mas isso aí. Eu acho que eu vou. Pois é, Pernambuco foi lá, saiu fora. Pernambuco saiu fora. Deixa eu voltar aqui. Onde é que eu estava, gente? Ah, estava aqui. E em 1821, a Assembleia Legislativa de Portugal determinou que o Brasil retornasse à sua condição anterior de subordinação, assim como o retorno imediato do príncipe herdeiro. Ô, Pedrinho, volta para cá, que a gente vai voltar isso aí para a Polônia. Aí, pegando essa carona, já vou meter meu bedelho, que vem uma coisa que muita gente confunde, o famoso dia do fico, né? Quando a coroa fez essa solicitação para Pedrinho, tá na hora de voltarem. Pedrinho já não queria mais voltar. Então, surgiu o famoso dia do fico. O dia do fico não é 7 de setembro, tá, gente? 7 de setembro foi o grito de independência ou morte, que a gente vai falar aqui hoje, que também não foi, a independência do Brasil não foi 7 de setembro. 7 de setembro só foi o grito da independência, tá? A gente vai chegar lá. Então se prepare que é uma super aula de história hoje. Mas em janeiro de 1822, vou atropelando o Vitor aí, tá? Em janeiro de 1822, dia 9 de janeiro, foi quando a corte aqui do Brasil, o governo do Brasil, juntamente com as ideias que vinham da coroa portuguesa, falou: Pedrinho, vai voltar, tem que voltar, estão querendo que você volte. E foi aí que surgiu o dia do fico. Pedrinho falando que não vai mais, ele falou: se é para todo mundo ficar feliz e as raparigas continuarem comigo, diga ao povo que fico. Entendeu? Então, dia 9 de 2022 começa a Revolução do Pedrinho e ele diz que fica no Brasil e não volta mais para Portugal. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Isso aconteceu em 1821, esse lance aí do Dom João, pedindo para que voltasse. Pedrinho, o negócio aí, o bagulho tá doido aí. O pessoal tá começando a se rebelar. Você vai morrer, meu filho. Você vai morrer. Volta para Portugal, porque o bagulho tá doido aí. A gente não vai conseguir suportar. E aí... Pedrinho, vamos fazer o que a gente faz melhor. Foge, vamos fugir. Foge daí. Vem embora. Pois é, porque ele fez quando Napoleão tentou se fazer por lá. Gente, a gente tá rindo, mas tem muito... Daqui a pouco a gente vai falar sobre livros, sobre filmes. Tivemos muitos filmes retratando essa época lendária que aconteceu aqui no Brasil. E realmente tem uma pitada de humor muito bacana. Não é uma pitada de humor depreciativa, porque Portugal... Não! É bacana, porque tipo, você aprende como é que eles lidavam com o problema, né? Como eles lidavam com o problema, como é que eles administravam aquele problema todo. Era fugir. Primeiro de tudo, sai fora, fecha a porta e vai embora, para você ficar bem. Bom, estamos em 1821, né? E aí o seguinte, Dom Pedro, influenciado pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro, olha, tinha o Senado da Câmara do Rio de Janeiro se recusou a retornar e em 9 de janeiro de 1822, episódio esse que o Glaucio falou,
ficou uma data conhecida como Dia do Fico. E a gente lembra sobre o Dia do Fico, é o seguinte, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Tem um documento oficial, onde ele simplesmente explicava o porquê ele ia ficar. E tem uma frase, essa frase aí do Glaucio lendário. Olha, eu não pesquisei sobre o Dia do Fico, cara, mas tem realmente os dizeres dele. Mas é mais ou menos igualzinho que o Glaucio falou mesmo. Estou pensando aqui, vamos ver. Ah, qual foi a frase? Tá aqui. Atenção. Essa é a frase que os livros de histórias contam, né? Uma coisa mais romantizada. Mas, na verdade, ele só falou assim, então todo mundo quer que eu fico, diga ao povo que fico. Mas é uma romantizada. Isso aí. Ele chegou e disse assim, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Essa foi a ilustre frase proferida por Dom Pedro I quando ele se recusou a retornar para Portugal. Pois o pai dele falou, volta, Pedrinho, volta, bebê, volta, neném, volta, Pedrinho. Menino, pare de andar atrás das charaparigas. Volte. Não voltou, não. 1822 rolando, e Dom Pedro aqui, e em 2 de junho, Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Olha aí. Em 1º de agosto, declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil. Ele virou tipo um brasileirão mesmo. Tipo, pegou a Menino rebelde brasileiro. Isso mostra que a gente é bem, né? Já tava no jeitinho, aquele jeitinho meio da gente gritar, fazer um barraquinho, né? Já tava começando a virar brasileiro mesmo. Não quero mais, né? As tropas portuguesas entrando por aqui. Teve decreto. Olha isso. Não podiam entrar. Bom, seguinte. Tudo bem. Justificando o rompimento com as relações da Corte de Lisboa, garantindo assim a independência do Brasil como reino irmão de Portugal. Então, quer dizer, continuava como reino irmão de Portugal, mas independente nas suas ações, nas suas leis, inclusive, né? Porque ele convocou uma Assembleia Constituinte com suas próprias leis. O Brasil começava a ter as suas próprias leis. Bom, 2 de setembro de 1822, estamos dando um pulo lá para fora, estamos quase chegando, hein? Uma semana antes, hein? Com um novo decreto com as exigências portuguesas, um novo decreto com as exigências portuguesas, chegou no Rio. E aí, Glaucio? Olha que interessante. 2 de setembro de 1822 foi quando foi assinado o decreto de independência do Brasil. E esse decreto foi assinado não por Dom Pedro. Olha só, a independência do Brasil, o documental foi assinado por uma mulher. Então, o movimento de independência do Brasil, na parte jurídica, né, no papel, foi assinado por uma mulher. Quem é essa mulher? Esposa de Dom Pedro, Maria Leopoldina. Quem? Maria Leopoldina. Assinou em 2 de setembro o decreto. Por quê? Em agosto de 1822, Pedrinho tinha um compromisso em São Paulo, dizendo ele que era um compromisso político, né, que lá em São Paulo o negócio estava estranho, então ele tinha que ir para São Paulo resolver um problema político. E ele colocou Maria Leopoldina no lugar dele, né, ela ficou lá como princesa regente. E, nesse momento, começou a coisa a ficar cada vez mais quente no governo, tá? E Pedrinho estava em São Paulo resolvendo problema político. Na verdade, Pedrinho, safadinho, estava em Santos, na casa da Marquesa de Santos. Ele estava lá na casa da... Olha que safado. O problema político que ele estava resolvendo era um problema, assim, quase que conjugal, um caso de família. Então, Pedrinho, no período que a coisa estava pegando fogo, que assim, Brasil tendo que ficar cada vez mais independente, Pedrinho foi para Santos. Foi lá para casa da Marquesa de Santos comer um camarão, comer lá um panelaço de camarão com marisco, tu comeu uma mariscada, né? Foi lá comer uma ostra, o pessoal do Sexy Relâmpago tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Comeu uma ostra lá. E o bicho pegando no Rio de Janeiro. E Pedrinho em Santos. Aí, Leopoldina fez o seguinte, assinou o decreto que o pau estava quebrando e mandou uma carta para Pedro. Falou,
A carta era o seguinte, a carta. Pedrinho, safado ordinário, enquanto tu estás aí comendo marisco da Marquesa de Santos, a coisa aqui está pegando fogo. A corte exige o seu retorno imediato. Né? Essa era a carta que Leopoldina mandou para ele. E, ó, eu já assinei o documento de independência aqui e o problema é seu agora, entendeu? Volte para o Rio de Janeiro, pois precisamos segurar o problema. Para de segurar outra coisa e vem segurar a coroa aqui, né? Então, mais ou menos isso. Pedrinho, né, recebeu a carta lá de Leopoldina falando que o bicho estava pegando, que ela já tinha assinado o decreto. Ele, então, decide retornar de Santos para o Rio de Janeiro. Só que Pedrinho comeu a mariscada, ele não estava acostumado, né, na casa da Marquesa de Santos, e ele se sentiu um pouco indisposto na viagem, né? Então a viagem da história. Os bastidores da história. A viagem foi um pouco assim conturbada, né? Foi um pouco conturbada. Ele teve que fazer muitas paradas, né? Não tinha Graal naquela época entre Rio de Janeiro e São Paulo, não tinha rede Graal, então ele tinha que passar na rede Matagal, né? Porque ele teve assim um problema gastroentérico, né? Então ele veio fazendo várias paradas, a comitiva veio fazendo várias paradas, porque Pedrinho tinha que dar uma aliviada. Vamos continuar. Está na hora de parar mais uma vez, pois eu preciso dar uma aliviada. Eu estou exposto, eu preciso dar uma aliviada. E Pedrinho foi fazendo várias paradas nesse trajeto, né? E eu acho que esse grito que ele deu aí na beira do Rio Ipiranga, que era o riacho, é devido à situação complicada que ele estava, devido à mariscada que ele comeu lá na Marquesa de Santos. Daqui a pouco eu faço uma outra intervenção, continua aí. Gente, é os bastidores da história aqui com o Glaucio Schuller, explicando, como ele explica os filmes e séries aqui no Vitamina, ele está explicando o que realmente aconteceu nos bastidores, por trás das câmeras. Seguinte, making off. Isso não é invenção minha, não. Isso aí realmente, vários historiadores realmente trazem essa tese, né? E eu vou aprofundar essa tese já, que a comitiva que a gente está acostumado a ver uma coisa assim, um quadro lindo, maravilhoso, que a gente vê nos livros de história. Esse quadro está até exposto em São Paulo, no museu lá em Petrópolis também. Tem a retratação do grito do Ipiranga. Não foi nada daquilo não, tá, gente? Foi menos glamuroso. Daqui a pouco eu falo sobre aquilo também. Mas, realmente, o trajeto de São Paulo para o Rio foi muito conturbado, que Pedrinho estava com uma indisposição de comer a mariscada, e ele veio fazendo várias paradas na rede Matagal, até que chegou um momento ele falou assim, não tem jeito, vamos gritar independência aqui para quem está aqui para ouvir, que era assim, 8 pessoas da comitiva dele e mais 15 que estavam junto, eram poucas pessoas. Eles viajavam em poucas pessoas. Aquela retratação que tem com os dragões da independência e tal, não tem nada daquilo, cara. Os dragões não tinham nem sido inventados, eles foram inventar anos depois. A guarda do Império nem existia nessa época do grito de independência. Foi criado depois, mas no quadro foi retratado que a guarda estava junto. E outra coisa, ele não estava com aquela roupa bonita também, não. Imagina Pedrinho, num sol a pino, andando de mula, porque ele não estava andando de cavalo. A viagem longa, só a mula que aguentava. Ele, em cima da mulazinha, toque, 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 aquilo batendo aqui, ó, fermentando no calor. Você acha que ele ia estar com aquela roupa de veludo? Ele estava com uma camisa branca, grudada, suada, com a pizza desse tamanho aqui, assim, ó, em cima do jumentinho, e volta meia estava lá no Matagal sofrendo. Rapaz, a independência do Brasil quase que deu merda, mas foi. Mas muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Olha, teses comprovadas de historiadores. Aí o Glaucio colocando aí a situação para você. Eu dou a notícia. O Glaucio traz a tese. Olha bem o que houve. Pois isso mesmo, gente. Dia 2 de setembro de 1822, uma semana antes, não, uma semaninha antes, 5 dias antes, um novo decreto com as exigências portuguesas chegou ao Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro estava em viagem a São Paulo. É isso mesmo que o Glaucio falou. Sua esposa,
Princesa Maria Leopoldina estava atuando como princesa regente, isso mesmo, e se encontrou com o Conselho de Ministros, decidindo enviar ao marido uma carta aconselhando a declarar a independência do Brasil. Aconselho que você declare essa independência aí. A mulher dele, olha aí, a dona Leopoldina. Então, quem declarou foi dona Maria Leopoldina, na verdade. Fez dela a ideia, a essência, né? E a carta está lá registrada em cartório. Se fosse registrar na época, ia ter que reconhecer firma da dona Maria Leopoldina, gente. Olha aí. Ela se encontrou com o Conselho de Ministros, mandou a carta, e a carta chegou a Dom Pedro no dia 7 de setembro, gente. Hoje, 7 de setembro, chegou a carta às mãos de Dom Pedro I. No dia em que a cena famosa às margens do Riacho Ipiranga, no mesmo dia onde ele declarou a independência do Brasil, pondo fim a 322 anos do domínio colonial exercido por Portugal. De acordo com o pesquisador Laurentino Gomes, aliás, tem livros maravilhosos, Laurentino Gomes, vou tentar chamá-lo para um relâmpago de entrevista, ele fez o livro, né, 1888, explicando um pouco da história. Dom Pedro, segundo ele, não conseguiu esperar a chegada. Aí eu venho para a história do Gomes. Ele não conseguiu esperar a chegada a São Paulo, onde iria anunciar a decisão. Então, não deu tempo. Não deu tempo. E, rapaz, imagina em cima de uma mula. Ele estava em cima da mulinha. Lá, troca em cima da mulinha. Ele estava em cima da mulinha. Eu queria até exemplificar aqui, olha o seguinte, ó. Relâmpago também é cultura aqui, olha aqui, ó. Laurentino Gomes, eu ia mostrar, maravilhoso. Eu ia mostrar isso também, 822. Eu ia mostrar isso também, eu tenho aqui. Maravilhoso. Então, ótimo. 1808, aqui explica como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Está aqui, esse é excelente. Aí a gente tem, o da independência aqui, ó. 1822, gente, aconselho. Laurentino Gomes, ele diz o seguinte: como homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Aí, ó, 1822. Ainda tem 1889, que explica um pouquinho aqui sobre a proclamação da República. Como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. Então, super aconselho. A gente aconselha livros, né? Não é o Vitamina, mas tá aqui, ó. Olha, que bacana. O 1822 estava aqui, então Vitor já adiantou, tá show, perfeito. Isso assim, olha, gente, até aconselho, viu? Nós fomos na Bienal do Livro, né? É claro que por passar a pandemia deve voltar a Bienal do Livro, e nós conseguimos, autografado pelo Laurentino. Ele estava lá, nós tiramos foto com ele e tal. Um abraço do autor, ele autografou as três edições. Muito legal, muito bacana. Então, muito bem, nós dissemos aqui, então ele foi lá e deu o grito da independência. Aí o que aconteceu? Ele estava Pedrinho nessa trajetória, falou, não dá para esperar, vamos gritar independência aqui mesmo, tem umas testemunhas aqui, até a gente chegar no Rio de Janeiro, o Brasil já está independente. Aí ele gritou, ele não chegou a gritar independência ou morte. Ele gritou, falou assim, a partir de agora, eu não, o Brasil não é mais dependente de Portugal. Essa coisa de dependência ou morte é mais romântico, mas na verdade ele não chegou a falar essas palavras. Independência ou morte! Ele falou outras palavras. A partir de agora, eu renego Portugal como nossa colônia e o Brasil agora é independente. Ele foi algo mais diferente. Mas vieram que se dependência ou morte, porque ele falou, se eu não gritar independência agora, é capaz de eu morrer, porque eu estou derretendo aqui. Eu acho que independência ou morte veio, ele grita independência ou ele morre. Porque ele estava com a disenteria desgraçada na viagem. Então ele teve que gritar, porque ele achou que ia morrer no trajeto. De tão desidratado que ele veio vindo, toda hora parava na moitinha. E por isso que ele acho que teve que gritar meio por mim, sabe? Pedrinho não estava legal nesse dia, não. 7 de setembro de 1800. Foi um sábado. Ele estava um sábado se borrando todo no caminho até o Rio de Janeiro. Ele queria até São Paulo, depois viu que não dava tempo, foi para o Rio de Janeiro, de mula, né? Que a comitiva não tinha, porque cavalo era muito difícil, não aguentava viagem longa, ele viajava de mula.
e sempre uma trupe pequena, então, assim, não tem aquele glamour que a gente vê todo nos quadros, não. O Rio do Ipiranga não era o rio, era um riacho, era um filete que ele foi dar aquele lesco-lesco lá, porque já estava ameaçado, né? Então ele foi na beira do riacho, assim, dar um lesco-lesco, ele estava ameaçado. Aí ele subiu no montezinho, assim, para ser mais imponente, suando em bicas, coitado. Tava assim, ó. Aí ele subiu no montezinho para ficar mais alto, lá em cima da mulinha, e falou, a partir de agora, é isso aí mesmo, gente. A gente está independente de Portugal e eu não estou mais nessa de Portugal, não. Vamos seguir a comitiva aí, porque tá bravo aqui, eu quero chegar logo no Rio de Janeiro. E foi mais ou menos assim o grito da independência. Mas, uma outra curiosidade, ele só se tornou realmente imperador do Brasil dia... Tem que ser ela para me expor, né? Sempre minha esposa me expondo. Então... igual você estava lá, né? Rapaz, aí, 12 de outubro, que foi a data mesmo oficial para que o Pedro se tornou imperador, né? A oficialização veio dia 12 de outubro, então houve um período que comemoravam a independência do Brasil dia 12 de outubro, que foi quando ele estava na corte do Rio de Janeiro, e foi quando fizeram toda a festa, toda a comemoração, simbólico mesmo, batendo martelo, que o Brasil estava independente de Portugal, 12 de outubro. Mas o grito no montezinho, o grito do desespero, foi dia 7, e o decreto foi assinado dia 2. Olha que doideira. E o dia do fico, dia 9 de janeiro. Ou seja, gente, nosso país é doido desde sempre, cara. Desde sempre. Desde essa época é tudo loucura. Gente, é o seguinte, é a frase, vamos pegar um trechinho da frase que ele falou lá quando subiu próximo ao Riacho Ipiranga, foi lá e tal, né? E falou o seguinte, só trechinhos, tá? De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e viva a liberdade do Brasil. Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. E as nossas cores verde e amarelo em substituição às da corte. Fecha aspas. Agora que isso é interessante. Isso é interessante. Sabe por que o verde e amarelo? As pessoas falam que a bandeira do Brasil verde e amarelo simboliza as matas, a riqueza. Nada disso, cara. O verde e amarelo é a cor das casas de Leopoldina e de Orleans e Bragança, entendeu? Orleans e Bragança, a cor da casa de Orleans e Bragança era verde e a cor da casa da família da Leopoldina era amarelo. Então, quando teve a independência que Leopoldina assinou e ele decretou lá de vez, juntou, fez a bandeira verde e amarela. Aí depois falaram, por que é verde e amarelo? O verde é das matas e o amarelo da riqueza. E esse céu aqui é de quando... Nada, cara. Isso é tudo poesia. Tudo poesia. Esse textão aí também é tudo poesia. O Brasil tem essa coisa poética. Para você ter uma ideia, o quadro que retrata a independência do Brasil, né, esse fato aí, o grito do Ipiranga, ele foi pintado 66 anos depois, a pedido de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, num período que o Brasil estava assim, perdendo as rédeas do governo, as rédeas do seu povo, como que a gente está até hoje, né? Assim, a gente tem esse problema até hoje, acho que é histórico e está no DNA do brasileiro ter problema na política. Então, Dom Pedro II, com esse problema, querendo restaurar o patriotismo, pediu a italiano, que eu não vou lembrar o nome agora, a pintar esse quadro retratando a independência do Brasil, um quadro enorme, que hoje o original está em São Paulo, exposto em São Paulo, aquele quadro enorme com eles todo mundo altivos em cima do cavalo, com roupas oficiais, a guarda junto, uma espada brandando para cima em cima de um monte, parece gente pra caramba em volta, tudo poesia, tudo poesia. Foi nada disso, foi muito mais simplório, como a família de Orleans e Bragança da época era simplória, a família de Dom Pedro, a família da corte, era muito simplória. Se você estudar, você vê Maria Joaquim, esse quadro aí, olha só, gente pra cacilda em volta. Eles fizeram a multiplicação
de gente e cavalo. Primeiro que não tinha cavalo, segundo que não tinha guarda imperial, terceiro que Dom Pedro não estava com essa roupa, um calor dos infernos, ele com dor de barriga, se breando todo. Então, cara, isso aí é tudo poesia. Brasil vive uma enorme poesia. Olha aí, esse aí é o famoso quadro retratando o grito do Ipiranga, mas não foi nada disso, entendeu? Isso aí foi a pedido de Dom Pedro II para ajudar no patriotismo do Brasil. Olha lá, ele erguendo a espada com uma roupa oficial de soldado. Não foi nada disso. Ele estava com a camiseta branca toda manchada, toda suja, passando a dor de barriga, desinteria. Ele falou, se eu não gritar independência agora, eu morro. Aí virou independência ou morte. Vambora, tá cheio de poesia isso aí, cara. Mas olha a história. Isso, eu acho que a gente não estaria onde a gente está hoje, entendeu? Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Então, se for necessário, se fez necessário. Pois é. Olha, mas a Maria Leopoldina, a grande heroína da história é Maria Leopoldina. Sim, porque se não fosse a carta dela, Dom Pedro teria voltado normal e não teria sabido da situação toda, só quando ele chegasse ao Rio de Janeiro. E só Deus sabe quando. E até lá, o que isso poderia acontecer? O que isso poderia acarretar, né? As tropas portuguesas poderiam tentar a todo custo chegar aqui e acabar com tudo. Então, ou tentar não se independizassem. Né? Bom, como o Glaucio falou muito bem, um mês depois, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador. E no dia 1º de dezembro foi coroado pelo bispo do Rio de Janeiro, recebendo o título de Dom Pedro I. As províncias da Bahia, Maranhão e do Pará tinham juntas governantes de maioria portuguesa. Só reconheceram a independência em 1823. Então, quer dizer, como o Brasil era divididinho, gente, ó, Pernambuco lá atrás, antes da independência, em 1821. E aí algumas outras começaram, podemos. E aí teve a independência em 1822 e 3 capitanias, 3 províncias. Tinham muitos portugueses ainda, vamos dizer, conservadores, né, em relação à coroa portuguesa. Então, só em 1823, esses territórios conseguiram a sua independência, depois de muitos conflitos entre a população local e soldados portugueses. Isso aí você pode ler nos livros de história, teve várias revoluções, enfim. Glaucio Schuller, é com você. E mais curioso, Portugal só aceitou a independência do Brasil 3 anos depois, só em 1825. E nesse inteirinho, Portugal ainda falou o seguinte: olha, garoto revoltado, do Pedrinho se voltou contra nós, mas já que tu queres a independência da nossa colônia, tu vai ter que pagar. Não vai ser de grátis. Não vai ser de grátis, tem que pagar. Então o Brasil teve que pagar uma dívida de Portugal no valor mais ou menos de 2 milhões de libras, uma dívida que Portugal tinha, e Inglaterra, a família de Betinha, ajudou nesse processo, né? Mas o Brasil ainda teve que pagar um dinheirinho ali. Olha, até nessa época já tinha uma propina para a coisa acontecer. Já veio dessa época. Brasil, para se tornar independente, e Portugal aceitar essa independência, Brasil teve que pagar uma grana a Portugal, né? Uma dívida de Portugal, no valor de 2 milhões de libras esterlinas, e a Inglaterra ajudou nesse fato aí. Então, muita gente envolvida nesse processo, mas teve que rolar um dinheirinho por fora. Já teve isso. Então, só em 1825 Portugal deu ok. Então tá, 1825, 3 anos depois, Portugal aceitou que o Brasil era independente. Então, desde lá de trás, gente, parem de brigar por causa de coisa que... Tudo bem, quer dizer, desde lá de trás, o troço vem meio que doido. Olha isso. Tinha uma dívida com a Inglaterra. Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, com a família da Elizabeth lá. A família não era Elizabeth, ainda não estava, não, gente. Não tinha nem nascido ainda. Estava quase nascendo. Estava quase nascendo. Aí tinha uma dívida lá com os pais, os avós dela. E aí, Brasil, você paga a minha dívida. Olha isso. É isso aí. Pois é. Bom, início de 1823, houve eleições para a Assembleia Constituinte, que elaboraria e aprovaria a Carta Constitucional do Império do Brasil. Mas, em virtude de divergências com Dom Pedro, a Assembleia logo foi fechada. A primeira Constituição brasileira foi, então, elaborada pelo Conselho de Ministros,
e outorgada pelo imperador em 20 de março de 1824. Com a Constituição em vigor, a separação entre colônia e metrópole foi finalmente concretizada. Mesmo assim, a independência, como o Glaucio bem falou, só foi reconhecida em 1825 com a tal da assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil por Dom João VI. Esse tratado, claro, deveria ter lá constando algumas coisas, entre aspas, essa dívida que Portugal tinha com a galera da Inglaterra. Gente, é o seguinte, o Dia da Independência ele é marcado por desfiles patrióticos, não políticos, na maioria das cidades brasileiras. O mais famoso deles ocorre em Brasília, na esplanada dos ministérios, com a presença do presidente da República, que faz revista às tropas. Né? Desfiles similares ocorrem também em outras capitais estaduais, com a presença dos respectivos governadores e em outras cidades, né? Algumas cidades lendárias em todo o país. No exterior também, em Nova York, nos Estados Unidos, tem um evento, né? Brazilian Day, que marca a independência do Brasil. Temos também em Toronto, Tóquio, Londres e em Luanda. Eventos similares também acontecem em Deerfield Beach, na Flórida, San Diego e Los Angeles. Olha aí, pelos brasileiros, claro, que estão morando por lá e também simpatizantes à data. A celebração da independência do Brasil se tornou lei e feriado nacional em 1949. Aconteceu todo esse lance de independência, mas só a partir de 1949 se tornou lei e feriado nacional. A data é comemorada com desfiles que ocorrem em todo o Brasil. Bom, agora vamos passar o seguinte. Teve um hino, gente. Hino da Independência. Hino da Independência. Você sabia? A maioria não sabe mais cantar. Infelizmente, a gente não tem. Né? Eu acho que o Gal esteve na época dele da escola. Também a gente aprendia os hinos todos. Bandeira, Brasil, hino nacional brasileiro, Independência. E tinham outros hinos também pertencentes à nossa história. E é importante que todos nós possamos saber. Glaucio Schuller. O interessante também que foi falado, assim, os livros de história, alguns, né, alguns historiadores acreditavam, os mais antigos acreditavam nisso, hoje já se descobriu que foi bem diferente. O hino da independência não foi criado por Dom Pedro após a independência, como muita gente diz. O hino da independência já existia antes do grito da independência. Então, ele foi criado em agosto, né, segunda semana de agosto, mais ou menos, que o hino da independência foi criado, e a independência do Brasil, o decreto e o grito da independência foi em setembro. Claro que depois disso, o Dom Pedro fez outra música falando da independência, mas o hino da independência mesmo, ele já estava pronto quando o Pedrinho gritou lá que se ele não gritar a independência, ele morre. Né? Mas assim, isso é outro fato curioso aí. A história diz o seguinte, realmente, a letra foi feita por Evaristo da Veiga, poeta Evaristo da Veiga, em 16 de agosto de 1822, antes da independência do Brasil, que foi em 7 de setembro. E a composição, música, enfim, foi feita pelo próprio Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822. Ele começou a cantar lá. Bom, seguinte. Brava gente brasileira. Vamos a gente tem hinos aqui. Realmente, o hino da independência foi composta por Dom Pedro I e a letra escrita por Evaristo da Veiga. De acordo com uma versão divulgada por Eugênio Egas em 1909, a música teria sido composta pelo imperador na tarde do mesmo grito de Ipiranga. Quando já estava de volta a São Paulo, vindo de Santos. Então, lá em São Paulo, ele compôs. A música, tendo sido partiturado às pressas pelo mestre de capela da Catedral de São Paulo, André da Silva Gomes. Daí vem a urgência. Tudo urgente. Tudo, gente. Tudo a toque de caixa, meu filho. Tudo no desespero. Tudo corre. Os caras estão chegando. Corre, toque de caixa. Vamos botar música no hino. Para execução na noite desse dia. Olha isso. Na Casa de Ópera, ao lado do Palácio do Governo, antigo Colégio dos Jesuítas, em São Paulo. Alguns cantores e uma pequena orquestra tocaram o hino pela primeira vez. A versão de Eugênio Egas, por outro lado, nunca foi referida aos jornais brasileiros de 1822. Eles nunca deram esse crédito a essa história. E nunca foi comprovada por documentação no período, sendo circulado somente a partir do século XX.
Então, gente, o hino da independência do Brasil. Vamos ouvi-lo. Tem tudo a ver com a história. Olha aí, gente. É bem forte o hino, né? Bem rápido. Olha essa parte agora, ó. Muito bom. Olha, muito legal. E o refrão é bem forte. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vamos para a segunda estrofe, vamos lá. Tem palavras difíceis, gente. Sim. Agora vem o refrão forte agora, atenção. História aqui na Relâmpago, na live especial do Dia da Independência do Brasil, com o meu amigo e parceiro Glaucio Schuller. Vamos mais outra estrofe aqui. Vamos lá, vamos para a terceira, são 4. Atenção a essa agora, vamos falar do brasileiro. Esses braços são muralhas do Brasil. Mais uma vez o refrão. Feito nosso. Do Brasil. Agora vamos ao último refrão do hino. Ele dá parabéns ao brasileiro. Já com garbo varonil do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Vamos lá. Bem jovem, né? Juvenil. Agora vamos ao último refrão. Vamos lá, refrão bem forte. Cantem aí também. Brava gente brasileira, onde vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ei, aí, hino da independência. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. Rapaz, Esse é o hino. Aproveitando ali, até falando até do último refrão ali, mostrava que a população era, né, quem estava ali nas lideranças eram jovens, né, tanto é que ele fala parabéns ao brasileiro
já com garbo juvenil, ou seja, os jovens revolucionaram, né? A beleza jovem, que não era muito, né, de verdade, mas assim, o garbo vem de beleza juvenil, o poder juvenil, né? E do universo entre as nações resplandece a do Brasil. E o interessante é que a primeira nação que aceitou a independência do Brasil, que realmente bateu o martelo e falou, não, os brasileiros agora não dependem mais de Portugal, foram os Estados Unidos. Então, a primeira nação que foi junto com a gente, que pegou na nossa mão e levantou junto, foram os Estados Unidos. Olha aí quanta curiosidade aí. Olha aí, gente. Bem curioso mesmo é a data da independência do Brasil. Muita gente se esqueceu disso tudo. Muita gente não sabe nem explicar para os filhos mais. Quer dizer, nós conseguimos alguma coisa ou outra, mas aqui nós estamos, da Rede Relâmpago, para poder trazer para você informação e relembrar um dia tão importante desse para o nosso país. É claro, convidando aí o nosso embaixador da cultura na Rede Relâmpago, o dono do Vitamina Dicas Culturais, Glaucio Schuller, para poder me ajudar nessa labuta aqui. Gente, é bem legal a gente relembrar a história do Brasil, porque isso explica a nós mesmos, explica como somos, de onde viemos, como é que foi a história toda. Então, antes de qualquer tipo de manifestação, de violência, tenha consciência de que hoje foi o dia da independência do Brasil. É claro que você tem que olhar para o país o ano inteiro de uma maneira diferente, para que nós possamos escolher os melhores governantes, as melhores pessoas, as mais preparadas para estarem lá, te representando. Vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes da República. Todos eles, por favor, escolham muito bem, porque eles vão representar tudo que você vai passar nos próximos 4 anos, conforme diz a Constituição. Então, é você ficar antenado de tudo que acontece no país, para que a gente possa trazer o Brasil novamente, com essa força toda que teve, né, Glaucio? Lá em 1822, você viu? Teve um cara que tipo chegou e abraçou, não, nós vamos ter uma independência aqui, nós vamos fazer nossas próprias leis, nós vamos, né, chegar, vamos sair da corte de Portugal e vamos fazer daqui uma pátria, um país bacana, legal de se viver. Muito legal. Isso é muito legal. Independente de qualquer coisa, a gente tem muita história cômica, né, na trajetória da formação do Brasil, mas o que, diga-se de passagem, Dom Pedro I foi muito importante mesmo para o Brasil existir, para o Brasil se tornar a nação que é hoje, que tem um grande potencial absurdo de tudo, né? De produção econômica, a gente tem um potencial absurdo de turismo, a gente tem um potencial hídrico invejável. Então, assim, o Brasil realmente é um império, continua sendo um império, e Dom Pedro foi o cara que, independente de qualquer coisa, foi de suma importância em acreditar e bater assim de frente com a própria família e falar, não, Brasil agora vai ser um país, vai ser uma nação independente e respeitável pelas outras nações. E foi primordial essa questão aí. E Pedrinho foi muito corajoso, mulherengo, mas corajoso. Pedrinho tem o meu conceito. A Bárbara Soares Filho, deixa eu mandar um beijo para ela. Ela diz assim, nós somos brabos mesmo, obrigada pela excelente explicação. E aqui dizendo, quando minha filha crescer, eu vou entrar em contato com o Glaucio para dar aula de história para ela. Parabéns. Obrigado, eu gosto. Outra coisa interessante que a gente vê, o público fica um pouco, às vezes, até confuso. As retratações, né, dos quadros que a gente vê dos Dom Pedro I e II, e é engraçado, Dom Pedro I, ele só tem um quadro que mostra ele na velhice. Todos os outros quadros, Dom Pedro I está sempre numa forma jovial. Então, que é o período da independência, né? Então, os quadros que você vê o Dom Pedro novinho é Dom Pedro I. Os quadros que você vê aquele Dom Pedro barbudo, branco, é o Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II é sempre retratado de uma forma velha e o Dom Pedro I é sempre retratado de uma forma nova. Isso é interessante, essa curiosidade também. Então, as pessoas me confundem. Vê o novinho, acho que é Dom Pedro II. Não. O novinho é o Dom Pedro I. O mais velho é o Dom Pedro II. Verdade. Gente, olha, o passeio sensacional. Eu pude fazer esse domingo com a minha mãe, inclusive com a minha esposa. Fui a Petrópolis. E lá tem a Catedral
A catedral linda, maravilhosa de Petrópolis. Convido todos a conhecer Petrópolis e todas as histórias referentes ao Império. Ali a gente tem retratado, tem a Casa da Princesa Isabel, tem o Museu Imperial, que é muito bacana, tem outros museus, tem a Casa de Santos Dumont também, né, que fica lá em Petrópolis. Gente, é muito legal. Vão a Petrópolis, que lá tem muita história legal. Curiosidade agora sobre o local, gente. Olha, difícil definir onde Dom Pedro teria passado quando veio de Santos. No dia 7 de setembro de 1822, conforme a historiadora Cecília Helena de Sales Oliveira, professora da USP e autora do livro O Brado do Ipiranga. A partir dos anos 1910, essa área de São Paulo sofreu muitas mudanças, como a canalização do Riacho Ipiranga. Então, quer dizer, não tem mais o Riacho Ipiranga. Um dos palpites é que tenha acontecido ali onde fica hoje o Parque da Independência, em São Paulo. O Museu do Ipiranga também ali abriga outra pista, o quadro da Independência ou Morte de Pedro Américo, produzido entre 1886 e 1888. Nesse quadro, que está lá no Museu do Ipiranga, inclui um canto da imagem, uma residência parecida com a Casa do Grito, né? Que ainda hoje está preservada no parque. Por mais que vários detalhes na tela sejam idealizados, como disse bem o Glaucio, o pintor fez uma boa pesquisa de campo e não teria por que criar o imóvel do nada. Então, gente, tem um imóvel que aparece no quadro que é parecidíssimo com um que tem lá próximo, onde foi o Grito de Ipiranga, onde teria sido o Grito de Ipiranga. Então, é lá onde tem o Parque de Ipiranga, lá onde tem o Museu de Ipiranga, o Parque da Independência, aliás, lá em São Paulo. Então, visitem também, que a cultura também, a gente precisa conhecer muito bem o nosso país. Conheça um país, né? É bacana pra caramba. Gente, Independência ou Morte também traduziu várias séries de filmes. Por exemplo, Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, Caramuru, A Invenção do Brasil, Guerras do Brasil, .doc, Brasil Imperial, Que Rei Sou Eu, a novela Que Rei Sou Eu também, né? Foi ambientada em 1786, mas passa um pouquinho também, conta um pouquinho da história. Novo Mundo e agora a novela das 6, que está na Rede Globo, exibida na Rede Globo, nos tempos do Imperador. Então, gente, cultura nunca é demais. Leiam livros, vejam séries, filmes. Os atores estão aí muito bem retratando essa história do Brasil, que é linda e maravilhosa, e começa lá atrás, e a gente contou um pedacinho dela hoje. Glaucio Schuller, suas considerações. Vamos lá. Então, gente, como o Vitor falou, a dica é: estudem sobre nossa história. O problema do brasileiro é não conhecer a própria história. E a gente acaba se equivocando em muitas decisões, muitos comentários, principalmente hoje na internet, que é fácil você colocar qualquer coisa, se esconder atrás de um perfil, e às vezes você está pagando mico falando besteira. Então, antes de você tomar qualquer lado, já que você quer tomar algum lado, antes de você agir de qualquer maneira, querer pintar a cara, ir para a rua, exigir qualquer coisa, estude a sua história, conheça a formação da sua sociedade, a formação do seu país, como funciona a política, só estude a sua história. Aí quando você tiver um embasamento legal, você vai poder tomar um lado, se é que dá para falar isso, que eu acho desnecessário essa coisa, escolho um lado, né? Aí você vai tomar as melhores decisões e ajudar a mudar o Brasil. Somente nós podemos mudar o Brasil. O cara que está lá em cima, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, em qualquer outro dos três poderes, eles seguem uma lei que a gente já sabe que é um pouco retrógrada, eles seguem a Constituição, que a gente sabe que já tinha que mudar, mas eles têm que seguir aquilo ali. O norte é aquele documento que foi criado e veio modificando e tal, não sei o que, papapá, mas infelizmente eles têm que seguir aquele norte. Então, antes de você acusar que não sei o que é bandido, que não sei o que é isso, não sei o que, estuda como é que funciona o sistema, como é que funciona o mecanismo também, para você não pagar mico, tá? Então, antes de qualquer coisa, estuda, leia, se informe, e é isso. Independência ou morte, vamos continuar trabalhando nossa independência, que o país é grande, é bonito e é rico. Vamos parar também com essa filosofia do cão vira-lata. O brasileiro tem muita filosofia do cão vira-lata, aceitar migalha. Não vamos aceitar migalha. Quando a gente estiver na Olimpíada, vamos lutar pela medalha de ouro. Medalha de bronze,
é só quando alguém passou o seu limite. Mas assim, a gente acha medalha de bronze, o grande ápice da história. Não, medalha de bronze é terceiro lugar. O Brasil tem que aprender a lutar pelo primeiro. Então vamos valorizar quem somos. Medalha de ouro sempre. E viva o Brasil! Viva! Viva o Brasil no dia de hoje, sensacional! Dia da independência do Brasil. Leiam os livros, eles são nossos amigos. Leiam e saibam da história, que é muito importante. Beijo a todos, uma excelente manhã, um excelente feriado. Glaucio, meu agradecimento sensacional, meu amigo e parceiro. E hoje à noite a gente volta, que tem o Saúde, etc., com a Tatiana Pagum de hoje, sensacional. Beijo, gente. Relâmpago, olha, não é live, não. É mais que live. Compartilhamos conhecimento. Tchau, tchau. Tchau, meu.